eu sou Irma Galhardo. Estou aqui para ministrar uma oficina que faz parte do projeto Caravana de Lendas do Tocantins. O projeto Caravana de Lendas do Tocantins, desta vez, é patrocinado pela Energisa, através do Ministério do Turismo do Governo Federal. E hoje a nossa oficina de técnicas de contação de histórias é especialmente para você, professor e morador aí das proximidades da Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo. Então a gente vai falar da contação de histórias, que é essa arte, sim, porque é uma arte, essa arte tão inerente ao ser humano, tão presente ali no dia a dia do ser humano. Porque se a gente parar para pensar, a gente conta histórias o tempo todo, não é isso? Aquelas pinturas rupestres lá nas cavernas, sabe? Que os homens pré-históricos fizeram. Eles estavam contando história, não foi? Perseguição, né? Quando você vai no supermercado que volta, você conta a história do preço das coisas, tão caro, a forma como o atendente te olhou, alguma coisa você vai contar. Quando você vai para a escola, você conta história. Quando você volta da escola, você conta história. Você conta histórias o tempo todo. Você fabula. Fabular é produzir histórias. Você fabula até inconscientemente. Você fabula até quando você está dormindo, quando você está sonhando, involuntariamente. Não é assim? Você não sonha? O sonho é uma narrativa. É uma história. Então, o ser humano produz histórias o tempo todo. A vida dele, o transcorrer dele, o percurso dele pela existência é uma história. É o nascimento dele, é tudo na vida do ser humano é uma história. Os acontecimentos sociais são os elementos que formam a história geral, a história, se for de um país, a história do país, né? No caso do Brasil, a história do Brasil, Estado do Tocantins, a história do Tocantins, é aquela história escolarizada, a história geral, a história que a gente estuda nos livros, mas tem também a outra história que a gente produz o tempo todo, porque se a gente está vivendo, a gente produz história, a gente é um ser construtor de histórias, a gente estuda história, a gente faz história, a gente vive a história, né? A história está ali, ó, completamente embaralhada na nossa vida, e nós somos seres da história. Tem aqueles contadores de histórias que são os contadores de histórias tradicional. Eles é como se tivessem nascido para contar histórias, a profissão que eles abraçam. Sabe aquela pessoa que é aquele profissional nato, que você fala, esse nasceu para aquilo? Existem os griots em determinadas comunidades africanas, que são contadores de histórias naturais, eles nasceram para aquilo. E desde muito cedo a comunidade percebeu que eles nasceram para aquilo e escolheu aquela criança, aquele jovem para ser o griot. Então, aquela pessoa escolhida para ser griot vai conviver com os outros griots durante toda a vida e vai ouvir todas as narrativas daquela comunidade
e vai aprender aquelas narrativas e vai ser o responsável, vai ser uma espécie de guardião daquelas narrativas. Vai ser, portanto, o responsável para passar essas narrativas para gerações seguintes. Entenderam? Porque muitas dessas comunidades não têm a prática de registrar essas histórias em livros. Nós, por exemplo, muitas das nossas comunidades tradicionais não têm suas narrativas registradas em livros. Eu estou realizando um projeto junto à comunidade quilombola da Barra da Aroeira, que é um projeto contemplado no edital Aldir Blanc, Tocantins, e esse projeto que se chama Contos Tradicionais da Comunidade Quilombola da Barra da Aroeira, eu estou colhendo as narrativas tradicionais dessa comunidade, estou transformando em registro literário, em livro, porque as guardiãs dessas histórias vão morrendo e vão levando consigo essas histórias, porque hoje já não se pratica mais o ato de contar histórias, as pessoas não se reúnem mais para repassar essas histórias. Não existe mais essa tradição da oralidade, das narrativas de boca em boca, olho no olho, boca, né? Não tem mais isso. Então essas histórias estão desaparecendo com seus contadores originais, porque as novas gerações estão envolvidas com outros objetivos. Não tem interesse. E então, como ninguém parou para registrar isso em formato de livro, quando esses narradores morrem, é como se, né, incendiassem alguns livros ali da biblioteca aqui, né? Então, pensando nisso, eu propus o projeto no edital da Lei Aldir Blanc e o projeto foi aceito e foi premiado, né, como Prêmio Aldir Blanc Tocantins, e nós estamos, portanto, colhendo essas narrativas da Barra da Aroeira, comunidade quilombola da Barra da Aroeira, para transformar num livro. Era uma vez na Barra, e lá estarão pelo menos 20 histórias lindas da Barra da Aroeira. Então, estou dando esse exemplo para mostrar para você que muitas dessas comunidades tradicionais ainda não têm suas narrativas registradas em formato de livro. E quando um desses narradores vai embora desse plano aqui, essas histórias se perdem, caem no esquecimento, ninguém mais vai contar. Então, na África, essas histórias são repassadas através dessa tradição do griot. Nós não temos o griot aqui. Nós temos o contador de histórias, mas como não é uma arte muito valorizada, muito investida ali em recurso material, as pessoas não se dedicam tanto. E aí as histórias estão indo embora. Né? Veio a televisão, as redes sociais estão aí para tirar a gente da conversa, da troca de narrativas. Na minha época, quando criança, não tinha televisão. Então, à noite, a nossa diversão era ou brincar de roda, brincar de brincadeiras tradicionais, e principalmente, ouvir histórias dos mais velhos. E eles adoravam contar. A gente sentava na porta, um monte de gente, e geralmente uma pessoa mais velha, ou uma avó, uma tia, a griot da nossa época, né, aquela guardiã das histórias ali da nossa cultura, contava as histórias pra gente, e a gente amava, porque era lindo, eram as histórias maravilhosas, e essas histórias povoaram a nossa infância e contribuíram para moldar o caráter meu e dos meus amigos, das pessoas da minha geração. A minha mãe ouviu mais histórias do que eu ainda. Aliás, não porque eu ouvi demais. Eu sou aquela que eu nasci para ouvir histórias, contar histórias e ouvir, principalmente ouvir.
Então, eu sempre ouvi muita história, sempre puxei a língua de todos os idosos que passaram pela minha vida durante a infância e durante a juventude, continuo puxando, estou sempre extraindo histórias. Tanto é que eu estou aí na Barra com esse projeto, né, de colher as histórias das idosas de lá e transformar em livro, porque eu amo ouvir histórias. Então, na minha infância era comum, era frequente, sempre tinha um adulto contador de histórias e a gente estava ali do pé e ele falava, né, geralmente eles falavam, não pode durante o dia tinha os afazeres, a gente queria insistir, mas eles não podiam, então eles marcavam para à noite. E à noite, então, não tinha como eles fugirem. À noite estava aquele monte de meninos sentados, parados, esperando. E eles tinham que contar, eles contavam com prazer, e eram momentos assim, inesquecíveis, que a gente, acho que mesmo com Alzheimer, lá no final da vida, essas memórias farão parte daquelas que a gente coleciona com muito carinho, daquelas memórias repletas de afetividade. E a contação de histórias está muito ligada com a questão afetiva, dialoga diretamente com a afetividade. Então, se você quer desenvolver tais vínculos com alguma criança próxima a você aí, eu sugiro, eu recomendo que você use e abuse da contação de histórias. Seja aquela pessoa encantadora da infância dessa criança. Conte histórias, leia os Irmãos Grimm para essa criança, leia tudo dos Irmãos Grimm que você encontrar pelo caminho, mas leia lindamente, leia com entonação de voz, leia com trejeitos, leia com alma, dê vida para as narrativas que você for intermediar, dê vida para os livros que você for mediar, para as leituras que você for mediar com alguma criança, porque a história, quando no mundo da tradição oral, elas são vivas, tanto é que elas se transformam como qualquer coisa viva, elas fazem parte da realidade daquele momento. E mesmo histórias milenares, como a maioria delas são, mesmo essas histórias, elas são transformadas naquele momento que elas estão sendo contadas. Elas são acrescidas de elementos daquela época, daquele lugar. E o contador de histórias do momento empresta para a história as suas ferramentas naturais, os seus instrumentos naturais, que é o seu olhar, que é a sua entonação de voz, que é o seu trejeito, a sua pausa, sabe? Aquelas coisas que fazem com que você mergulhe na história. Aquele contador de histórias que quando ele conta a história e faz determinado olhar, é como se ele segurasse na sua mão e te levasse para um mergulho profundíssimo na história e você consegue sentir e você consegue vivenciar emoções diversas ali. Então, o contador de histórias tradicional, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade para te conduzir nessa imersão. Ele conta a história com muita verdade, você acredita, você mergulha de fato. O contador de histórias tradicional, ele se apropria da história antes, quando a história não é dele. Ele se apropria de tal maneira que quando ele conta a história, ele conta com tanta verdade que ele conta como se ele estivesse lá no momento na origem daquela história. Ele conta como se aquela história fosse dele, porque ele se apropriou, ele estudou, ele entendeu, ele pegou a história para si. E quando ele for contar, ele vai contar com toda a verdade do mundo e você vai acreditar, e você vai mergulhar e você vai viver essa história.
O contador de história tradicional ele não precisa se instrumentalizar para contar uma história. Ele, com os seus elementos naturais, já é, sabe, é ali uma coleção de instrumentos, né? Ele consegue te fazer mergulhar mesmo na história, porque ele te conta assim, daquele jeito, ele tem aquele olhar, ele te assusta no momento, ele cala e faz aquela pausa demorada do tamanho, quantidade de segundos necessário para você, ouvinte, preencher todas as lacunas existentes ali na narrativa, porque a gente, narrador, não conta tudo, né? E boa história, ela tem lacunas que o ouvinte preenche com os seus elementos, com a sua imaginação, que viaja a galope, muito mais rápido, muito mais ágil quando ouve do que quando lê no livro. Então, ouvir histórias é ainda mais importante do que ler ou do que assistir. Quando você lê, você produz muitas sinapses, você produz enredos, cenários que não existe em imagens congeladas de livro ou em telas de filme, de cinema. Então, ler é sempre melhor que ver filmes. Sempre, indubitavelmente, ler é melhor do que ver filmes. Mas ouvir histórias é incomparavelmente melhor do que ler. A produção de sinapse é muito maior. Você consegue produzir entendimentos, indagações, reflexões diversas no momento de uma contação de histórias. Seu cérebro viaja a mil. O cérebro da criança, então, viaja a 5 milhões de quilômetros por hora, né? Ali tudo muito jovem, tudo muito em produção. Então sabe, 320 a voltagem, e é maravilhoso para o desenvolvimento da mente da criança, é maravilhoso para a produção de muitas habilidades, para a contribuição da produção dessas habilidades, é maravilhoso, é comprovadamente maravilhoso para a formação de sinapses variadas que vão influir diretamente nas cognições, todos esses nomes que você, professor, sabe muito mais do que eu, que não sou pedagoga, né? Então, a contação de histórias é tão importante que o grande gênio do século XX, o Einstein, sabe? Aquele cientista Einstein, conta a lenda que uma mãe zelosa esperou Einstein ao final de uma conferência, porque ela queria saber o que ela tinha que fazer para o filho dela herdar um pouquinho, para o filho dela adquirir um pouquinho da genialidade do Einstein. E ele respondeu: leia contos de fadas para o seu filho. Ela disse: vou ler todos. E quando eu terminar, o que eu devo fazer? Einstein respondeu: leia mais contos de fadas para o seu filho. Eu estou trazendo esta ilustração aqui para essa nossa conversa, exatamente para que você, professor, você mãe, você tio, perceba a importância
da contação de histórias para a criança que você admira e que você quer contribuir para que ela seja um adulto bem-sucedido. Nós já fizemos uma oficina aqui nesse instante sobre poesia infantil. E eu disse mais ou menos isso, que a poesia humanizava o ser. Lembra? Se você não viu ainda a oficina de poesia infantil, olha aí no nosso canal Caravana de Lendas. Tem a oficina de poesia infantil feita com muito carinho para você, do Fidêncio Bogo, da ETI Fidêncio Bogo, ou das proximidades aí dessa escola, você que mora aí na comunidade, do Fidêncio Bogo, a comunidade que nos deu de presente esse escritor maravilhoso, que é patrimônio cultural do nosso Tocantins. O escritor Fidêncio Bogo é orgulho de todos nós tocantinenses. E eu fiquei muito feliz em ir aí na ETI de vocês e ver que escola linda, que escola mágica. A escola tem até bosque encantado, riozinho. Gente, que escola, a escola mais linda que existe no mundo é a escola de vocês. Quem não conhece a ETI Fidêncio Bogo e estiver me ouvindo aqui, eu deixo o convite. Vai lá para você conhecer a escola mais linda do mundo. É uma escola que tem magia por todo lado. Gente, ela tem um riozinho. Ela tem um riozinho que serpenteia. Ela tem um bosque de verdade. Ela tem horta com a colaboração dos alunos. Ela tem apiário. Ela tem produção de peixe, que eu esqueci agora o nome técnico que se dá. Mas é uma escola linda, uma escola que tem uma energia maravilhosa, uma escola que a gente sente que o nosso querido Fidêncio Bogo está por ali, um pouco da energia dele. A gente sente que ele está muito feliz de onde ele estiver. Ele está muito feliz por ter emprestado o nome para essa escola tão linda. E tem um memorial do escritor lá. E é muito lindo. E tem pessoas zelosas de tudo isso. Tem pessoas que se orgulham da escola, se orgulham do nome da escola e do arsenal do escritor Fidêncio Bogo. Eu quero aproveitar então e deixar um beijo para Thalita, que é uma das responsáveis pelo encantamento, pelo bom andamento, pelo sucesso da Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo. E quero agradecer também, deixar um beijo para toda a família do escritor Fidêncio Bogo e para todos vocês aí da comunidade. Que bom que vocês tiveram esse zelo com o escritor. Eu sou da mesma academia que ele, eu sou da Academia Palmense de Letras. Então, muito me apraz, muito me dá satisfação ver que a memória do Fidêncio Bogo está tão bem guardada, tão bem valorizada aí com vocês. Meu muito obrigada, em nome de todo o tocantinense, porque o que vocês estão fazendo é lindo e a gente tem que lutar para que mais escolas apadrinhem mais escritores e trate com o mesmo zelo a memória desses escritores, como vocês tratam a memória do Fidêncio Bogo. Muito obrigada, comunidade
da Escola de Tempo Integral Fidêncio Boco, que vocês fazem aí, é maravilhoso. Então, continuando aqui com a nossa oficina de técnicas de contação de histórias, eu vou apresentar alguns instrumentos que o contador de histórias moderno costuma utilizar. Eu falei do contador de histórias tradicional, né, o griot, que é aquele guardião das histórias de determinadas comunidades, aquela pessoa que ouve e repassa. O griot não precisa de muita coisa para passar a verdade, porque ele tem já a sua verdade, que ele adquiriu durante a sua vida, convivendo com outros griots, convivendo com outros narradores, não é isso? Em oposição a isso, em contraponto, o contador de histórias moderno é o contador de histórias que conta porque ouviu contar ou porque leu nos livros, não se apropriou tanto como o contador de histórias tradicional. Portanto, o contador de histórias moderno gosta de teatralizar a história para conseguir prender o ouvinte. Ou então ele gosta de usar um monte de objetos, umas coisas, umas técnicas. Existem técnicas variadas para a contação de histórias, porque depois da década de 80, o mundo percebeu a importância da prática da oralidade, a importância do resgate da contação de histórias, que estava esquecida em função do advento da televisão. A televisão chegou e silenciou os narradores. Acabou com aquele encontro noturno. Lembra que eu falei que no meu tempo as quantas pessoas reuniam à noite e contavam histórias? A televisão chegou e acabou com esses encontros familiares tão salutados, tão importantes, né? Felizmente, na minha casa, por exemplo, não tem televisão. Muita gente já se conscientizou do mal que a televisão provoca no ambiente familiar. A televisão e os eletrônicos em geral, né, as redes sociais como um todo, isso é muito nocivo para unidade familiar, para harmonia familiar, porque esse negócio de redes sociais, de televisão, cada um se recolhe ali no seu mundo e o diálogo é esquecido, o diálogo é relegado a segundo plano, a leitura é relegada a segundo plano, a terceiro, a último, a nunca, e a contação de histórias é completamente abandonada. As pessoas não se reúnem mais para contar histórias, para resgatar aquelas narrativas dos antepassados, aquelas memórias dos ancestrais, tantos ensinamentos que se pode adquirir num momento desse, que é uma troca maravilhosa e que existe muito de afetividade ali, e hoje caiu no esquecimento. E um dos vilões é comprovadamente a TV, né? E agora Facebook, Instagram e tantas outras coisas, né? A Netflix, que tira todo mundo, tanto filme ali. Antigamente, para ver um filme, o cinema é maravilhoso, viva o cinema, é uma das artes que eu mais aprecio. Mas antigamente a gente via o cinema no cinema. Então era uma coisa assim mais... tinha um momento, você não via filme todos os dias, o filme não era tão instrumento de fuga, né? Não era aquela janela, aquele buraco que a avestruz coloca ali a cabeça para se esconder, para fugir do mundo. Porque hoje é isso, a Netflix, né, gente? Hoje a pessoa, por exemplo, eu
em época que eu não estou realizando projetos, esse ano não, agora 2021, nós tivemos a Léo de Blanc, que eu como produtora cultural estou coordenando muitos projetos, não tive tanto tempo assim para o cinema, mas nos anos normais eu vejo uma média de 200 filmes por ano, imagina 200 filmes, né? É muito tempo que você deixa de estar ali com a família, que você deixa de estar narrando, ouvindo, e a minha geração que tanto ouviu já não ouve mais. Eu sou contadora de histórias, então eu ainda narro muito e ouço muito, porque o contador de histórias tem fome de histórias. Tanto é que essa minha busca por filmes é exatamente busca de narrativas, porque o que é um filme se não a narrativa? E já que eu não consigo tanto através de pessoas, porque as pessoas já não têm mais o hábito de contar histórias, todo mundo muito apressado ali no seu mundo, resolvendo os seus anseios, tudo muito rápido, olá como vai, eu vou indo em você, tudo bem, aquela música do Chico Buarque, né? Que todo mundo não tem tempo, vai realmente a 1000, eu também só ando a 100, e como diz a música, e aí as pessoas não param para contar. Então, aquele ávido de narrativas, aquele que tem sede de ouvir, acaba transferindo o seu foco para o cinema, que é o meu caso, que é o caso de tantos contadores de histórias que veem a média de filme como eu, né? A gente quer ouvir as narrativas, a gente precisa das histórias, né? A gente lê muitos livros, mas ultimamente se apega muito mais nos filmes, porque também existe o cinema, é uma arte assim, muito completa, né? A sétima arte, ela abrange ali, né, várias linguagens artísticas, e quando você consegue descobrir aquele diretor especial, você, né, encontra ali de repente o contador de histórias que você queria, você encontra de repente aquele contador de história tradicional que está lá na comunidade quilombola da Barra da Aroeira, contando aquelas histórias que me comovem, que me faz querer que vocês conheçam também, e por isso eu estou levando um livro físico, livro que vai chegar até você aí no Facebook. A gente vai fazer questão de mandar esse livro da comunidade tradicional da Barra da Aroeira, das narrativas de lá. A gente faz questão de mandar para as bibliotecas, das escolas de Palmas, bibliotecas do nosso município. Então você vai conhecer esse livro dessas narrativas que eu estou falando lá da comunidade tradicional. E o contador de histórias moderno, como eu disse, ele conta a história porque ele ouviu contar ou porque ele leu no livro, portanto ele precisa de artefatos, de objetos e de instrumentos para contar a sua história, para convencer. Existem muitos instrumentos, você pode ver na net, mas tem algumas técnicas que eu, como contadora de histórias e como ministrante dessa oficina há muitos anos, percebo que são técnicas que têm mais aceitação pelos professores. Então eu escolhi exatamente aquelas que os professores apreciam mais durante as nossas oficinas aí. A gente vê quais são e eu trouxe para vocês estas. Mas você pode pesquisar aí no Google, você vai ver quantas técnicas diferenciadas, quantas possibilidades existem para você inserir o seu conteúdo, professor, o seu conteúdo, do seu planejamento. Você pode sempre inserir, deve inserir com a contação de histórias. Existem técnicas variadas. Ainda que você seja professor de matemática, professor de geografia, professor de sociologia, do que quer que seja, existe uma narrativa para o seu assunto, existe uma
técnica ideal para você inserir esse assunto a partir da contação de histórias. Pode apostar. Então, eu vou mostrar algumas, vou começar pelo avental, que é uma técnica queridinha de vocês, professores. O avental para contar histórias, você faz um avental que pode ser aquele jeito antigo de amarrar, aquele que você tem na sua cozinha, você amarra assim, amarra aqui atrás. Pode ser um daquele, mas pode ser um desse aqui, ó, que é ótimo, porque você veste, ó, vestiu e amarra aqui do lado, ó, manda fazer, se você não tiver habilidade com costura, você faz essas tirinhas que manda fazer, ó, costureira, ou então você cola com cola quente. Cola quente é uma maravilha, né? Passa cola quente, cola quente. Aqui eu usei TNT. TNT. EVA? TNT. TNT. Quando eu errar alguma coisa, professor, você me ajuda, por favor. E como eu disse, eu sou esforçadinha, mas eu não sou pedagoga. Então, de vez em quando, eu cometo pecados pedagógicos. E aí você me ajuda, porque eu quero acertar, professor. Eu juro que eu quero acertar. E vou acertar se você me ajudar. Então, TNT. Se não for, você escreve aí, mas eu acho que é. Quase certeza. Você vai pegar um pedaço grande de TNT e vai cortar assim, desse jeito de avental, ó, com orifício para você colocar a cabeça. O importante é você fazer esse bolso bem grandão, ficar então um pouquinho, ó, tá vendo? Amarrou aqui o bolso. O bolso é para você colocar os personagens da história. Você vai fazer todos os personagens, você pode fazer no material que você quiser. Mas você tem que colocar um pedacinho de velcro atrás do seu personagem. Porque o velcro, você vai, depois que contar a história, estou procurando aqui, ó, que mais ou menos dá certo. Depois que você contar a história, ele vai estar aqui no bolso. Todos os personagens vão estar aqui. Você vai contando, vai tirando do bolso, apresentando ele aqui, ó, a buiona que sai do rio. Aí você vai e fixa aqui no cenário. Por isso que o cenário tem que ser feito de feltro. Você faz o cenário de acordo com a sua história, a história que você escolher. Aí faça de feltro. Esse cenário aqui eu fiz no dia que eu não tinha muitas cores de feltro. É a história da Buiuna, cobra gigante do Tocantins, esse livro bem aqui, ó. Você já tem aí na sua biblioteca o projeto Caravana de Lendas dos Tocantins doou no dia que nós tivemos aí presencialmente. Nós doamos 60 exemplares de livros para a sua biblioteca e você então vai poder pegar a Buiuna, fazer as atividades, vai poder pegar também Pai da Mata, Mãe da Lua, Nego d'Água, Pirarucu Encantado. É importante, professor, porque estes livros, eles são de personagens do folclore tocantinense. Então, nós sabemos que o nosso estado é jovem, está em construção ainda da sua identidade cultural. Você tem que apresentar para o seu aluno, para ele se apropriar desses personagens e dessa forma ele vai ser aquele adulto que vai apresentar também os personagens para os seus filhos e assim ele vai estar contribuindo para fortalecer a identidade cultural do nosso estado que está em construção, que nós estamos construindo. E a gente sabe que uma identidade de um estado se constrói com a cultura, os elementos culturais. E que o que fortalece um povo é a cultura de um povo. Então a gente precisa fortalecer a nossa identidade cultural, porque dessa forma estaremos consequentemente fortalecendo a nossa cultura e fortalecendo, nos fortalecendo enquanto povo, né? Então, vamos estimular o nosso aluno a ouvir as músicas regionais, a frequentar as peças da região, a apreciar artes plásticas daqui da região e consumir as narrativas do Tocantins. Tem
tem escritores variados aí que você pode apresentar, deve apresentar, precisa apresentar. E aproveita e apresenta os nossos livros da coleção Lendas do Tocantins, porque por muitos anos, durante o mês de agosto, quando as escolas do Brasil inteiro estudaram folclore, o Tocantins importou o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça, como se ele não tivesse uma cultura linda, própria, pulsante, maravilhosa. Então existia essa lacuna, eu percebi que nós não tínhamos livros de literatura infantil que tratassem do tema. Então eu, como pesquisadora e contadora de histórias, resolvi pesquisar essas narrativas, fazer as minhas releituras, que são transformar as histórias em versos, porque a minha linguagem aqui nesses livros é a linguagem poética, a linguagem do cordel. Eu sou cordelista, então eu fiz essa narrativa e trouxe para as escolas do Tocantins. Estou levando a Caravana de Lendas, é esse instrumento que me possibilita levar esses livros de literatura tocantinense para as crianças do Tocantins, e a gente faz isso com muita alegria, muito prazer. Então já chegou aí na sua escola a coleção Lendas do Tocantins. Apresente para o seu aluno, tem uma apostila com sugestões de atividades que a Thalita já deve ter apresentado para você, professor. Tem o PDF de todos esses livros também para você desenvolver as atividades fundamentadas nas teorias do letramento literário, que é uma das teorias da nossa pesquisa de mestrado, que o principal objeto da nossa pesquisa de mestrado foi exatamente o projeto Caravana de Lendas do Tocantins. Então a gente se embasou nas teorias do letramento literário, nas teorias da literatura infantil, nas teorias das contações de histórias, das lendas, do regionalismo, exatamente para otimizar um projeto que a gente já realizava aí no nosso estado, mas que a gente sempre buscou melhorar, buscou aperfeiçoar. Então voltou para a universidade, fez essa pesquisa, se amparou nas teorias e agora traz de volta de uma forma mais acertada, de uma forma mais dinâmica e de uma forma mais generosa, porque estamos podendo distribuir, doar mais exemplares de livros, fazendo com que você possa trabalhar mais efetivamente esses livros, porque são livros físicos, são livros que você pode levar para a sua sala de aula, que o seu aluno vai poder levar para casa emprestado, ler com a família, socializar os nossos personagens folclóricos, né? A nossa cultura tocantinense. Então a Buiúna é uma dessas histórias que você pode construir um avental semelhante. Os personagens você precisa fazer menor. Os dessa história aqui, esse avental existe desde 2011, que foi a primeira oficina, esta oficina que eu fiz para grandes grupos de professores em 2011. Eu ministrei esta oficina para os professores da rede estadual, no Salão do Livro do Tocantins, na FLIT do Tocantins, de 2011. Então, eu precisei confeccionar um material e esse avental foi feito às pressas, por isso que ele não tem tantas cores. Vocês estão vendo, né? Eu não tinha todas as cores, não quis sair, porque eu estava envolvida com a confecção de todo o material, a minha oficina era para receber muita gente, professores do estado inteiro, e eu queria encantar como de fato encantei, né? Porque a ludicidade foi minha companheira, e eu sugiro que seja a sua, professor. A ludicidade é a melhor companheira quando a gente quer encantar, quando a gente
que é tocar os corações, seja dos nossos alunos, seja dos nossos ouvintes. A contação de histórias é muito importante para o professor no momento da apresentação de um assunto, porque já foi comprovado cientificamente que através da ludicidade o aluno aprende mais. Por que isso? Porque o nosso cérebro é muito inteligente. Graças a ele nós não enlouquecemos diante de tantas informações que nós absorvemos no nosso dia a dia. A gente recebe tanta informação que se o cérebro guardasse tudo, a gente enlouqueceria. Então o cérebro inteligentemente deleta um monte de coisa que ele acredita que não é importante. E retém outras coisas. Mas qual é o critério do nosso cérebro para fazer isso? Ele faz isso irresponsavelmente? Não. Ele não faz isso nem irresponsavelmente, nem aleatoriamente. Ele faz isso com princípios muito definidos, muito pontuados. A nossa memória é dividida em memória flutuante e memória permanente. Quando nós absorvemos um determinado conteúdo de forma pouco prazerosa, esse conteúdo, essa informação fica ali na memória flutuante e o cérebro entende que não é importante, o cérebro deleta. E você esquece daquilo. Tem coisa que você não lembra nunca mais. Se essa informação for absorvida de maneira prazerosa, o seu organismo vai produzir o tal do hormônio da felicidade, vai produzir endorfina. O seu cérebro vai entender que aquela informação te fez muito bem, vai entender que é importante. Então, o seu cérebro vai selecionar aquilo. Ele vai tirar da memória flutuante e vai jogar para a memória permanente. E você vai se lembrar daquilo para sempre. Então, se você quer que o seu aluno aprenda de fato o conteúdo que você vai inserir naquela aula, faça o seu planejamento abordando a contação de histórias. Faça o seu planejamento apoiado na contação de histórias. Utilize uma narrativa para você inserir o assunto no dia. Utilize a narrativa todos os dias, todos os assuntos das suas aulas, professor. Todo o seu conteúdo de aula pode e deve ser administrado a partir de uma contação de histórias, a partir de uma narrativa. Porque assim você está garantindo que o seu aluno vai absorver o conteúdo. Porque assim você vai ser aquele professor especial que vai marcar para sempre a vida desse aluno. Sabe aquele professor que você, professor, colecionou para a sua vida, levou para consigo? Aquele professor que quando é dia de professor, que você quer homenagear alguém, você se lembra dele? Todo mundo teve muitos professores pela vida. São inúmeros os professores que a gente tem na vida estudantil da gente. E vários deles se perdem, você se esquece, né? Se a gente parar para pensar no ensino médio e no segundo grau, aquelas aulinhas curtinhas, aquelas disciplinas, são muitos professores que passam na vida da gente. E é rotativo, porque eles mudam de escola, porque eles entram de licença maternidade,
porque eles aposentam, porque eles desistem da profissão, porque eles passam em outros concursos. São vários os motivos que os professores vão sendo substituídos, vão mudando, não é assim? Então, para aí para pensar quantos professores já passaram na sua vida. Muitos, inúmeros. Eu não consigo lembrar todos que passaram na minha vida. Mas tem aqueles inesquecíveis, professor. Não é? Tem aquele professor que conseguiu te tocar. Tem aquele professor que dava uma aula toda enfeitada, que contava uma história. Não tem? Não tem aquele professor que te contou aquela história de Rômulo e Remo, lá na 6ª série, que você nunca mais esqueceu? Não é? Não tem aquele professor que te contou a história do rio Tigres e o rio Eufrates, lá na aula de geografia? Não é? Não tem aquele professor de ciências que te falou de Lavoisier, que até hoje você repete que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um beijo, professora Hilda, lá na 5ª série. Não tem esses professores? Tem. Eles ficam para sempre. Você não esquece. Seja esse professor na vida do seu aluno. Apresente aquele conteúdo mais enfadonho. Apresente através de uma narrativa encantadora. Atinja o seu... Conquiste o seu aluno. Vai lá e adentre o coração dele. Através das narrativas, através da contação de história, você vai conseguir, professor. Você vai conseguir porque a contação de histórias dialoga diretamente com a afetividade. Quem conta histórias, conta muito mais do que histórias. Quem conta histórias fala de amor, fala de afeto, fala de infância, fala de lembranças, fala de coisas que a gente não quer esquecer. E quem ouve as histórias que são contadas com essa entrega, que são contadas com afeto, com olho no olho, com verdade, quem ouve essas histórias, leva essas histórias para sempre. Ainda que ele tenha Alzheimer lá no final da vida, quando ele abrir a caixinha de memória dele, que ele for pegar aquela coleção de memórias especiais, talvez 2 ou 3 apenas, pode saber, professor, uma das suas narrativas contada com todo aquele amor, com todo aquele zelo, uma dessas narrativas vai estar lá, nessa caixinha, nessa coleção especial de memórias. Porque a contação de histórias, as narrativas, os contos de fadas, as lendas, elas são aqueles tesouros que o ser humano gosta de guardar. O ser humano não consegue viver sem narrativa. E tem aquelas que ele coleciona. Tem aquelas que o tocaram profundamente. Tem aquelas que eles ruminaram, que eles remoeram muitas vezes antes de dormir. Existem narrativas que você leva para a vida. Volta e meia, você está ali referindo, você está ali fazendo uma brincadeira, você está ali trazendo algum detalhe daquela história. Não é assim com você?
É assim também o seu aluno, será assim quando ele ficar adulto. Então capriche, conte lindas histórias. Não fique achando que você não sabe contar, não. Todo mundo sabe contar, só precisa de boa vontade. É o tal do querer. Se você quer, você vai na net, absorve um pouquinho de técnica. Veja bons contadores de histórias contando. O YouTube está cheio de grandes contadores. Quer dica? Veja Camila Genaro, de São Paulo. Veja a Coraci Sueller, de Recife. Veja a Maristela Papa, de Brasília. Veja o Joca Monteiro, de Rondônia. Veja tantas outras, Joyce Neia, Andréa Souza, em São Paulo. E temos Juliana Anselmo, em Minas Gerais. Muita gente boa. Coloca no Google, você vai ver quanto contador. Tem Rego Júnior em Brasília. Muito contador de história perfeito, que você pode ver, ouvir, aprender muitas técnicas. Então, só para dar continuidade aqui, a gente vai mostrar mais algumas. Olha que técnica legal. Tá vendo? A colher de pau, pode ser uma colher de plástico, né? Você usa feltro ou usa tecido, faz os personagens, caracteriza direitinho, ó, e aí você conta a história. Você pode, se você trabalhar com crianças menores, você pode pegar colherzinha descartável, entregar para eles, fazerem os personagens. Para eles primeiro criam as histórias, aí eles fazem os personagens com canetinha, ou com tinta guache, ou com colagem, e depois eles contam as histórias usando as colherzinhas que eles ilustraram. É perfeito, é uma atividade, desculpa gente, uma atividade que envolve várias habilidades. Ai, desculpa o soluço agora. É uma atividade que envolve muita atividade ou muita habilidade e que é importante para o desenvolvimento da criança. Então, essa técnica é excelente e é queridinha dos professores também, a técnica da colher. Que pode ser colher de pau, pode ser colher de plástico, pode ser colherzinha descartável. E a colherzinha descartável você pode reutilizar, lavar, você usar canetinha, depois você vai lá e lava e reutiliza, né? Excelente para se trabalhar. Mais uma técnica. Tem um tipo de fantoche que a gente faz com meia, que é ótimo, que você pode fazer qualquer personagem. Esse personagem aqui é o Bumbo Meu Boi do Maranhão, né? Mas você pode fazer uma cobra buiúna, ou você pode fazer um peixe pirarucu, ou um pássaro, mãe da lua. Vai fazendo aí. Ó, que legal. Como é que você faz isso? Você pega uma meia, você tem uma meia masculina, né? Aí você pega a meia e desse lado aqui você vai pregar, ó, uma coisa parecendo um papelão e o vermelho para simular a boca, né? Do outro lado, você vai fazer o rosto do personagem que você quiser. Você pode usar EVA. EVA? Você pode usar o EVA, ou cartolina, ou feltro com a cartolina, e faz as características. Aqui, esse rostinho, você vai pregar do outro lado, tá vendo? Um lado a boca. Quando você fizer esse lado da boca, por dentro também, você vai ter que colocar a mesma coisa que você colocou por fora, você coloca por dentro para ficar grosso e você poder
manipular e simular de fato a boca, tá? Então, você, desse lado da meia, a boca, que você vai poder articular com a sua mão. E desse lado da meia, o rosto do personagem que você está fazendo. Esse personagem, como eu disse, pode ser o que você quiser e depois você vai pegar as fitinhas, ó, fitinhas coloridas, porque aí dá esse movimento, né? Fica bonito, ó. E você conta a história, você pode usar um tecido para você ficar escondido e aparecer só o seu braço, ou pode usar assim mesmo, sem se esconder. O fantoche, além dessa forma aqui, você pode fazer com papel machê, que você pega também uma meia, enche de areia, assim, para fazer uma bola, coloca um pedacinho de pau e amarra. E aí fica uma bolinha, e aí você molda, segurando aqui no pau, você molda a cabeça do seu fantoche com papel machê. E depois que secar, você vai lixar e vai pintar e vai soltar aqui a meia que se amarrou. Então a areia vai cair, o pau vai cair e você vai puxar a meia para soltar da cabeça do seu fantoche. E no buraco da meia você vai enfiar os 3 dedos para manipular o fantoche e vai pegar e colar aqui ao redor da cabeça a roupa do fantoche, que vai ser o tamanho do seu braço, uma espécie de vestido para cobrir o braço. E você vai fazer os bracinhos, que você vai colocar esse dedo no bracinho, esse dedo no outro bracinho e esses 3 dedos na cabeça. E você vai manipular o seu fantoche. É perfeito, é maravilhoso. Faça o fantoche assim, ou compre o fantoche de espuma, ou faça de feltro, ou use um fantoche sem buraco mesmo, né? Assim, ou use ele maior, né? Bem grande. Ou use, olha aqui, essa aqui é de 5 metros. Faça fantoche, faça dedoche. O que é dedoche? Dedoche é um fantoche de dedo, que você pode fazer usando meia de bebê, ou usando feltro, ou fazendo de tricô, crochê. Faz quantos personagens você puder. O nosso tempo parece que está acabando, eu estou vendo que está fazendo sinal ali para mim. Mas você pode usar para contar histórias, bonecos articulados. Você pode usar lenço variado para cada personagem. Você pode usar sombrinha. Cada parte da sombrinha vai ser uma parte do cenário ou uma página do livro. E você coloca fitas coloridas e já chega naquele efeito, rodando depois. Vai girando de acordo a cena da história ou a página do livro. Perfeito! A técnica da sombrinha se repete na saia, ou repete na almofada, você pode fazer ou uma única almofada para toda a história, você divide em cenas a almofada, ou você faz várias almofadas, cada uma cena, e você conta lindamente. Você pode usar chapéu, faça o chapéu do seu personagem. Esse aqui é deste livro aqui, ó, Mãe da Lua, que é um pássaro. Eu gosto de contar com ele, né, chama a atenção da criança. Mas você pode fazer um chapéu do jeito que você quiser, ou pode usar um lenço, como as bonecas contadoras de histórias. Você pode fazer uma boneca contadora de histórias, essas foram feitas por mim, inventadinhas. Eu vou deixar aí também a oficina de bonecas contadoras de histórias, que você vai poder ver e aprender a fazer uma boneca como essa e divulgar. Eu quero saber quantos minutos a gente ainda tem para 1 hora, não acabou, então a gente vai ter que encerrar a nossa oficina, porque a proposta é 1 hora, senão fica cansativo e você nem vai querer acompanhar. Divulgue, acompanhe, nós temos mais oficinas no nosso canal aqui, Caravana de Lendas, e temos o Instagram, Caravana de Lendas do Tocantins. Entra lá e veja quanta sugestão legal tá lá para você. Um grande beijo e veja as outras oficinas do projeto, tá? Tchau! Beijo!